Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando. Então, mais um evento do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em mais uma edição dos nossos diálogos telemáticos. E a nossa conversa de hoje vai ser com o Dr. Marcelo Veiga Beckhausen, que é procurador da República, e o nosso tema de discussão hoje será comunidades vulneráveis e os efeitos da pandemia. Um tema de grande atualidade, não apenas pela questão das comunidades vulneráveis e, de modo mais específico, as comunidades indígenas, mas também os efeitos desta pandemia de coronavírus. O doutor Marcelo Veiga Beckhausen, ele possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica em 1992. Ele tem mestrado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos em 2000. Atualmente ele cursa o doutorado na mesma universidade e ele desenvolve a sua investigação de tese sobre o Ministério Público a partir de uma perspectiva sistêmica, independência disfuncional e unidade institucional no Estado constitucional. O doutor Marcelo Veiga também é procurador regional da República do Ministério Público Federal e professor assistente da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então, é mais um dos nossos convidados de grande qualidade. Ele é um querido amigo que eu já conheço há bastante tempo e é um profissional de alto gabarito, não apenas no Ministério Público Federal, como na universidade, ministrando, trabalhando com temas referentes a direito constitucional, direitos fundamentais e multiculturalismo. Então, seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente eu quero agradecer muito ao convite de estar aqui conversando sobre esse tema, e é um tema que realmente é muito caro para mim, e é um tema que eu já desenvolvo há muitos anos no Ministério Público Federal, há mais de 20 anos, né? É um grande contentamento para mim estar aqui hoje, porque eu estou aqui sendo entrevistado. Imagina a minha honra, né? Eu vou te chamar de Leonel, por favor, Claro, imagina. me chama de Marcelo, né? Claro. Que eu conheço há 30 anos o Leonel. Eu conheci ele como promotor de justiça. Eu era assessor de juiz das Varas da República, e, na verdade, assim, esse contato que eu tive com o Ministério Público, né, foi um contato que, para mim, é muito enriquecedor, porque eu comecei a perceber a importância da instituição, né? Então, estar aqui, da instituição Ministério Público, estar aqui hoje com o Leonel é assim, de muito contentamento para mim, é muito gratificante estar aqui, né? Enfim, eu agradeço enormemente o convite e também a possibilidade de falar sobre esse assunto Tá. extremamente importante. Claro, com certeza. Obrigado pelas gentis palavras, Marcelo. Bom, Marcelo, o nosso tema de hoje, né, como eu referi, é sobre comunidades vulneráveis e os efeitos da pandemia. E este tema, agora, recentemente, teve, digamos assim, um fato novo, uma institucionalização importante, que foi o julgamento da medida cautelar na ADPF 709 do Distrito Federal, e o relator foi o ministro Roberto Barroso, que nos traz, portanto, né, eu anotei algumas questões aqui, né, Marcelo, mas traz uma série de questões importantes sobre esse tema a respeito da vulnerabilidade dos povos indígenas e da pandemia. E eu até confesso, Marcelo, que esse tema de vulnerabilidade ele é bastante caro para mim, porque inclusive foi o tema do meu último livro sobre direito administrativo e vulnerabilidades, que exige toda uma forma diferente de pensar
de construir ciência, de construir o direito para lidar com essas questões de comunidades vulneráveis, né, doutor Marcelo? Então, sobre essa decisão, Marcelo, o que a gente poderia começar inicialmente a pontuar? Olha, eu gostaria de iniciar falando sobre a pandemia como um todo, né? A pandemia, ela provoca diversas questões, vamos dizer assim, diversos enfrentamentos que as instituições, que o Estado, que a sociedade, enfim, tem que fazer. Por quê? Porque, de certa forma, não estávamos preparados para enfrentar essa coisa, né? Como todo desastre, né, que acontece, de alguma maneira ou outra, a falta de planejamento ela se evidencia. Então, nós não tínhamos um planejamento para enfrentar a pandemia. Se você for olhar os desastres, por exemplo, que ocorreram em Mariana, ou outros desastres que ocorreram lá, o furacão Katrina, etc., o Estado não está preparado, não tem um planejamento, né? Então, as respostas às vezes são muito tênues, as respostas às vezes não são as respostas adequadas para poder superar os problemas decorrentes de uma catástrofe, especialmente uma de ordem mundial, como é a que a gente está passando do Covid-19. Então, o que se apresenta em primeiro lugar? Se apresenta a gente observa uma ausência de planejamento do Estado, a gente observa também uma desregulamentação, porque, na verdade, nós não temos uma regulamentação que possa dar conta disso. Há quantos anos que nós percebemos que o sistema federativo brasileiro é um sistema federativo, por exemplo, falando do Brasil, é um sistema federativo complexo, complicado, hipertrofiado no nível federal, etc., né? E o que a gente vê na decisão, falando do Supremo também, uma decisão do Supremo, diz o seguinte, repete o que diz a Constituição. Olha, nós temos aí, vocês têm tarefas em comum, né? Estado, Distrito Federal, município, vocês têm tarefas em comum, vocês têm que se conciliar para atuar em conjunto, né? Então, vejam que é uma situação que ela, no cotidiano, ela já não se desenvolve facilmente, né? Se a gente for pegar, por exemplo, as políticas públicas relacionadas a medicamentos, à saúde pública, ela já é extremamente complicada, né? Meio ambiente, extremamente complicada, né? Então, tudo isso fica evidenciado diante dessa pandemia, não é? Essa situação de um Estado que não planejou o enfrentamento, não é? De questões referentes ao sistema federativo, que no Brasil, ele talvez agora, olha só, talvez agora nós tenhamos a possibilidade de reconstruir o nosso sistema federativo de forma que estados e municípios, né, possam atender as demandas, que são demandas muito próximas da cidadania, né, e deixar um pouco essa carga do governo federal, que é algo que parece uma espécie de uma maldição, né, e deixar de lado. Enfim, mas nós temos, diante de tudo isso, né, Leonel, o seguinte, nós temos, além disso, algo que potencializa o desastre, que é a vulnerabilidade. Exatamente. Então, a vulnerabilidade, ela potencializa o desastre. Por quê? Porque são esses grupos vulneráveis que vão sofrer mais uma catástrofe, né? Então, Essa questão que tu colocas é extremamente importante, né, Marcelo? Ou seja, é uma falsa percepção. O coronavírus é um vírus e causa a Covid-19, uma doença que atinge todos de maneira igual, o vírus é democrático. Não mesmo, né? Não mesmo. E exatamente esse é o ponto em relação a como ele afeta essas comunidades vulneráveis, né, Marcelo? Existem vários estudos, Leonel, que apontam que, por exemplo, nos Estados Unidos, negros e hispânicos sofrem muito mais com a pandemia, né? Agora eu estava assistindo um programa da Globo News e os grupos, as pessoas nas favelas do Rio, elas são muito mais atingidas do que ocorreu mais mortes na favela do Rio do que em todo o estado do Amapá, por exemplo. Né? Então, é óbvio que a vulnerabilidade, a situação de diversos tipos de vulnerabilidade,
elas acabam potencializando o desastre. Né? Inclusive, elas são um elemento que elas não podem ser descartadas quando a gente analisa um planejamento. Exato. Porque, enfim, o do plano econômico, né, o emprego, a questão de ausência de recursos, né, enfim, uma série de situações que são agravadas com o fenômeno de desastre. Né? E onde, se o Estado já não está preparado para responder, né, numa situação de anormalidade, imagina essa anormalidade potencializada por pessoas estão em situação de pobreza, que estão em situação de miséria, que estão em situação desesperadora. Então, isso é uma questão realmente muito, eu diria, muito importante. Né? E se eu já puder migrar para a questão das comunidades indígenas, né? Claro. Se tu me permitires, até hoje tem pelo que eu notei, iam ser apreciados vetos do presidente da República a respeito do atendimento às comunidades indígenas, inclusive em relação à água potável, né? O governo federal queria se negar, enfim, o fornecimento de água potável. É uma situação extremamente dramática, né? Que a gente está observando de um governo federal que eu poderia dizer que ele não é hostil a essas comunidades, vem desde o início, né? Populações indígenas vêm sofrendo, vamos dizer assim, um ataque simbólico, né? E mais do que isso, também uma espécie de desconexão com o texto constitucional, né? Porque, na verdade, no momento que o texto constitucional manda que se reconheça essa diversidade sociocultural e manda que a União, especialmente a União Federal, proteja essas comunidades, né? E quando nós temos um governo federal dissociado com o ordenamento constitucional, nós temos um gravíssimo problema. Né? Com E eu acho que o que a ADPF 709 traz é justamente tentando vamos dizer assim, rearticular isso. Né? Dizer, olha, não é assim. Né? E uma coisa interessantíssima da ADPF, eu acho que não é o mais importante, mas é algo muito, eu diria, simbólico, é que essa DPF foi ajuizada pela Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, né, junto com outros partidos, enfim, né? Mas ela é importante por isso, né? É quando o sujeito ele se legitima, não, o sujeito vulnerável se legitima, não é? E ele assume as rédeas, não é? De suas próprias decisões. Isso é extremamente interessante. Pois é, essa questão, Marcelo, eu até acho que tem realmente um significado até institucional em todo o sistema normativo e constitucional de proteção aos povos indígenas e que coloque esta ideia do sujeito, né? Ou seja, Exatamente. o direito ele não pode tratar, a perspectiva constitucional não pode tratar aqueles sujeitos vulneráveis dentro daquela ideia do sujeito racional, das ciências, né? Em que é um sujeito abstrato, racional. Quando a gente fala de comunidades vulneráveis, nós estamos falando de sujeitos que possuem um conjunto de fragilidades. Então, isso me chamou muita atenção, Marcelo, ali na decisão, porque uma das primeiras questões que o ministro Barroso coloca é exatamente isso, a questão, inclusive, dos povos indígenas ao direito de participação, colocando ele como um sujeito ativo, né, Marcelo? Exatamente. Eu acho que isso tudo faz parte de uma democratização do controle concentrado de funcionalidade. Né? Eu acho que ele diz exatamente isso, né? Que a ideia de legitimidade para participar do controle abstrato sempre foi muito rígida, né? E que, de alguma maneira, essa elasticidade, permitindo que outros atores, né, que outras organizações possam participar ativamente, isso já vem com o amigo Fúria, né? Mas é muito importante, eu acho, do ponto de vista simbólico, né, que essas comunidades ou uma associação que representa elas possa ter voz ativa, né? Então, é muito importante isso, porque eu, como membro do Ministério Público Federal, nós atuamos para defender as populações indígenas. Diz lá o dispositivo constitucional. Nós temos que defender as populações.
Uhum. Só que, por que que isso é estabelecido para o Ministério Público Federal? Justamente pela vulnerabilidade dessas comunidades, né? Essas pessoas não têm acesso, enfim, não têm acesso a outras instituições, etc. Então, essa é a ideia. Então, quando surge isso para mim é uma reviravolta, né? É algo que é transformador que se possa isso. Veja que o ministro Barroso, na verdade, isso está na DPF. A DPF diz o seguinte: olha, e aí que vem uma questão interessante. Nós estamos tratando aqui, quando falamos de populações indígenas, de plurivulnerabilidade. Por quê? Primeiro, eles têm, isso é da DPF, né? Uhum. Vulnerabilidade política. O que é vulnerabilidade política? Não tem representatividade. Né? Hoje, eu lembro de cabeça, só tem uma deputada federal lá que é indígena. Né? Então, existe uma vulnerabilidade política, existe uma vulnerabilidade sociocultural, né? No sentido de que esses índios eles sofrem preconceito em relação à sua cultura, né? Eles também, outras coisas, as questões culturais, às vezes impedem o acesso às políticas públicas, né? Às vezes as políticas públicas não estão adequadas à realidade sociocultural desses grupos, isso é muito frequente, né? Se quer implementar na ideia de um índio, que quer integrar o índio, né? Você cria uma política integracionista que é uma política diante da Constituição de 88. Né? Porque o Estado, ou é um Estado que não é capaz de entender a realidade sociocultural, ou que realmente, dolosamente, ele procura, né, implementar essa ideia, que é uma ideia ultrapassada, preconceituosa, até mesmo racista, né? No sentido de que o índio tem que ser integrado à sociedade brasileira, etc. Né? Então, vulnerabilidade sociocultural e o terceiro, uma vulnerabilidade imunológica. Né? Ah. E isso o ministro Barroso ele incorpora nessas duas últimas, a sociocultural e imunológica, dizendo o seguinte, realmente, tem situações de populações não contactadas, né, de que o sistema imunológico dessas populações é extremamente frágil. Uhum. Então, é uma luta antiga do Ministério Público Federal de impedir que, por exemplo, missões evangelizadoras, etc., tenham contato com esses grupos. Por quê? Porque isso acarreta um problema de ordem sociocultural e um problema de ordem do organismo. Né? Então, vejam que nós estamos tratando aqui de comunidades que têm uma plurivulnerabilidade. Eles têm mais do que uma vulnerabilidade Mais. só. Né? Se uma vulnerabilidade só como, por exemplo, pessoas em situação de rua, né? Uma vulnerabilidade socioeconômica, né? Essas são atingidas também e é necessária uma política específica para essas pessoas. Né? Vamos falar aqui dessas populações indígenas que têm um variado tipo de fragilidades, enfim, de vulnerabilidades, né? E acarreta um problema muito maior. Né? E as respostas do Estado tem que ser uma resposta com uma sofisticação para poder implementar ela. Eu acho que a DPF traz isso, né? Quando ela fala em barreiras sanitárias, quando ela fala em sala de situação, quando ela fala. Na verdade, não é a DPF que está em sala de situação, é o Sim. próprio governo federal que estabeleceu a ideia de sala de situação muito antes da ideia do pandemia. Mas uma coisa até interessante, Marcelo, se me permite, também assim, porque os pedidos que estavam dentro dessa DPF e a decisão, ainda que em sede cautelar, que foi ratificada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, também coloca uma discussão que eu acho que era importante que tu colocasse para aqueles que estão acompanhando o nosso evento aqui, no sentido de que, para dimensionar o controle jurisdicional a respeito desta omissão do Estado, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Roberto Barroso partiu de dois elementos importantes, que é a questão da prevenção e da precaução, né, Marcelo? Isso que justificaria uma intervenção, um controle jurisdicional, né? Isso é bem interessante também. Ele também tem algumas coisas interessantes para a questão indígena, Leonel. Em primeiro lugar, assim, é muito raro de perceber na jurisprudência
enfim, do judiciário como um todo, a ideia de que o artigo 231 e o 232 da Constituição são as chamadas cláusulas PEC, né? Fazem parte do arcabouço dos direitos fundamentais. Antes de falar sobre essa tua questão, e o ministro Barroso diz assim o seguinte: olha, o direito à vida, a dignidade humana e o artigo 231 fazem parte dos preceitos fundamentais, né? Porque a DPF é justamente violação a preceitos fundamentais. Então, isso para mim, assim, eu lendo essa DPF, eu disse assim: opa, para aí, aqui está, né, a questão. Esse dispositivo constitucional não pode ser abolido. Esse dispositivo constitucional, o artigo 231, ele tem uma dimensão, um status de fundamentalidade. Isso é muito interessante. Né? A outra questão que ele diz é o seguinte: por que esse controle jurisdicional vai acontecer na DPF? Pelo seguinte, nós temos atos omissivos e atos comissivos do governo, né? E que esses atos é que estão sendo analisados. E ele disse assim: olha, não, o judiciário não quer invadir aqui a tarefa do executivo. Ele não quer, né, que a gente vai chamar de ativismo, sei lá. Ele não quer invadir. Mas existe um ordenamento já preparado, né? Existe a portaria conjunta 4094/2018 do Ministério da Saúde da FUNAI. Essas questões virtuais são boas que você pode ter auxílio, né? Pode ter uma pluralidade de auxílios. A minha memória não ia guardar o número dessa portaria. Mas é uma portaria de 2018 que fala, né, da sala de situação. Então, o que o ministro Barroso disse: olha, na verdade, aqui eu não quero invadir aqui no plano executivo, mas já existe a sala de situação e ela tem que ser implementada. É isso que ele diz. Vamos implementar a sala de situação que justamente subsidiar a tomada de decisões dos gestores e a ação das equipes locais diante do estabelecimento de situações de contato, surtos ou epidemias envolvendo os povos indígenas isolados ou de recente contato. Então, vejam, né? Essa é a preocupação, essa é um conjunto de preocupações em relação ao que está acontecendo. Em relação ao princípio da precaução e da prevenção, que eu acho que o Supremo Tribunal Federal utiliza, de alguma maneira, os dois princípios, talvez não definindo exatamente um ou outro, ele confunde um com o outro, eles têm as suas diferenças, né? Mas, independente disso, ele fala lá no princípio da precaução: olha, eu analisei aqui o discurso, está lá no acordo do Supremo. Eu analisei o discurso aqui do presidente da República e eu vejo, sim, né, que o discurso não está alinhado ao que diz a Constituição. Né? Aí ele pega um monte de reportagens, né, onde diz exatamente isso, né, que, na verdade, o índio não está sendo tratado conforme a Constituição determina que ele seja tratado, com respeito, reconhecido, e com respeito à sua diversidade cultural, sociocultural. Então, isso é interessante, né, em relação a essa questão, né, porque ele está dizendo: sim, nós temos um problema aqui, né, e como é que nós vamos responder a esse problema, né, diante desse quadro que é um quadro bastante nebuloso para todo mundo, né, e agravado pela situação de vulnerabilidade sociocultural dessas populações indígenas e, em algumas situações, com vulnerabilidade imunológica também. Então, ele diz o seguinte: nós temos aqui a ideia de barreiras sanitárias. Isso. Não se confundem essas barreiras sanitárias com barreiras ambientais, que era o que já existia, etc., que é para a questão envolvendo queimadas, envolvendo, enfim, assim, ameaças ao meio ambiente, etc. Não, ele diz o seguinte: nós temos que criar barreiras sanitárias aqui, onde equipes multidisciplinares, que é algo que já existe há muito tempo na questão da saúde. Você sabe que a política indígena ela tem uma política específica para a política de saúde. Né? É uma política criada para responder pelas demandas das populações indígenas há muito tempo. Né? A saúde indígena, assim como a educação indígena também, elas são políticas que são políticas diferenciadas. Isso é uma espécie de remédio, né, que nós temos para responder para essas questões envolvendo a sociodiversidade. Então, e como é que funcionariam essas barreiras sanitárias, Marcelo, para os povos indígenas? Na verdade, é isso que o Supremo quer que o governo federal planeje, né?
Uhum. Porque, na verdade, eu imagino, né, que essas barreiras sanitárias vão proibir as pessoas de entrar nas áreas indígenas em determinado momento, né, a não ser que elas... existe um padrão para que possam entrar, enfim, elas têm que ser analisadas, enfim, ter a testagem, não é, para ver se tem a doença ou não, etc. Então tem uma série de situações, não é? Questão de distribuição de insumos, distribuição de equipamentos, etc. Né? Então é uma série de situações e também tem uma questão extremamente interessante, que é a questão das áreas que já foram invadidas, né? Então Também. tem um pedido, né, para retirada de invasores. Isso não ficou bem definido na DPF. Agora eu sei que os ministros todos se reuniram, enfim, né? Então faltou assim para mim, por exemplo, 2 ministros votaram, agora não recordo de cabeça quais, pelo estabelecimento de um prazo, né, para o governo federal, né, montar essa estratégia para defender as populações indígenas dentro de seus territórios. E mais uma coisa, agora eu quero pegar aqui um gancho. Desculpa se eu estou falando. Não, imagino. Eu quero pegar um gancho aqui, porque essa ADPF ela traz algo muito importante também, né, dentre outras coisas. Ela diz o seguinte: olha, populações indígenas não são só aquelas que estão dentro dos territórios indígenas. Tá? Ele diz isso, com todas as leis. Algo que eu defendo. Sabe que o meu mestrado na Unicinos foi o reconhecimento constitucional da cultura indígena lá há 20 anos atrás. Né? Uhum. E eu falava lá, né, eu dizia assim: olha, o índio não é um índio estereotipado. Né? O índio não é um índio que está dentro de uma área indígena específica. O índio, o sujeito indígena que se auto-identifica como tal, está na Convenção 169, né? Que é justamente a convenção que fala da consulta às populações indígenas a respeito das medidas administrativas que devem ser adotadas, inclusive das medidas legislativas também, né? E que o Uhum. Tribunal Federal, eu diria que ele ainda está engatinhando em relação a uma resposta mais contundente em relação a essas consultas. Né? Mas, assim, que o índio, né, o que o ministro está dizendo? Está dizendo para mim que é o óbvio. Está dizendo o seguinte: olha, o indígena ele não precisa estar dentro de um território indígena homologado, declarado, enfim, já que todas as fases da demarcação resolvidos, para que ele tenha uma política pública específica e diferenciada. Ele está dizendo isso com todas as letras. Olha, não precisa. Ninguém, a Constituição não diz isso. A Constituição não diz isso mesmo. O artigo 231, ela reconhece a diversidade cultural, reconhece os territórios indígenas, mas não atrela um ao outro. Claro. Não atrela um ao outro. Então, o sujeito indígena, uma comunidade indígena que está dentro de um território, que está em um processo de demarcação, são muitos que estão aqui. Aliás, né, os governos anteriores foram extremamente irresponsáveis em relação à demarcação das populações do território próprio. Eu diria que assim, ó, é triste perceber, não é, que os governos federais, principalmente os últimos 2, não se envolveram com essa questão indígena, não transformaram a questão indígena numa política de Estado que poderiam ter feito. Né? Então, se faça aqui uma crítica bastante veemente em relação a isso. Então, existem muitos processos de demarcação que hoje estão parados, etc. Né? Até teve uma decisão recente do ministro Fachin, que ele diz: olha, os processos de reintegração contra populações indígenas vão parar durante a pandemia. Né? Você não pode tirar as pessoas dentro dos seus territórios durante uma pandemia. Então, pelo menos isso, né, o Supremo entendeu, né, de determinar. Mas o que se tem, né, que muitos grupos indígenas, muitas comunidades indígenas não têm o seu processo de demarcação já finalizado. Uhum. Esses índios, isso é um discurso do atual governo federal, eles não têm a possibilidade de recorrer ao Estado. O Estado não tem que oferecer políticas públicas para esses grupos. Claro que tem, é isso que diz o Barroso. Claro que Claro. tem. Né? E ele diz outra também, que é algo que há muito tempo que vem sendo referido: índios em meio urbano. Aqui em Porto Alegre, você sabe, né, Leonel, nós temos índios em situação urbana. Né? Nós temos ali no Morro do Osso, uma comunidade, né? Nós temos ali
Tem uma outra comunidade também que fica... agora me fugiu de cabeça. Em São Leopoldo tem uma comunidade urbana também. O que acontece? Esses índios, por N motivos, eles saem de seus territórios, né, e vão parar nos centros urbanos. Até uma questão de sobrevivência, às vezes Claro, vem vender o artesanato, etc. Né? E o que o ministro diz isso com todos? Ele disse assim: olha, os índios de situação urbana também têm direito a uma política diferenciada por claro. parte do Estado. Isso é Então, muito importante, né? isso é Realmente. muito importante, porque o índio, a gente está falando em pluralidade e de vulnerabilidade, né? O índio meio urbano, ele sofre porque ele é, inclusive, desconsiderado como indígena. Se você olhar, né, os índios que atuam no centro, vendendo seu artesanato, bijuterias, etc., esse índio é desconsiderado. O índio que, enfim, que está vivendo. Então, é óbvio que as políticas vão ser diferentes. Uma política que vai ser oferecida para um território indígena, né? Vamos supor lá os Yanomami, né? Tem uma Sim, política oferecida para eles, mas também os índios que vivem em meio urbano, também o Estado tem um dever de proteger. claro. É isso que diz o ministro Barroso, é isso que confirmaram os outros ministros também, né? De alguma maneira, confirmaram isso, né? Então, Eles me diga uma coisa, Marcelo, foi uma que dentro dessa questão da decisão e até ali no processo de construção dessas barreiras sanitárias, tem uma expressão que consta ali no acórdão, que talvez seja mais estranha para quem não está acostumado com essas questões, que você mencionou logo no início da sua fala, mas eu acho que era bom pontuar, porque o ministro Roberto Barroso, ele diz que essas barreiras sanitárias, elas também serão construídas com a participação da sala de situação, né? Então, o que é a sala de situação, como é que ela funciona, né? Isso é interessante, eu acho. na verdade, assim, a primeira vez que ela foi implementada agora, ela sofreu várias críticas, né? Porque muitas das pessoas que poderiam participar não conseguiram. Mas isso também cai entre nós, né? É o que a gente está vivenciando hoje, né? A gente, às vezes, não consegue entrar numa sala, tem problema de internet, tem problema, enfim, né? Isso é comum. Então, teve esse problema, que é um problema que teve uma crítica muito forte em relação à realização dessa sala de situação. Essa sala de situação, de alguma maneira, eu diria o seguinte: ela é vamos dizer assim, é a efetividade da consulta, da participação das populações. Eu, 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 eu acho que esse diálogo institucional e esse diálogo intercultural é tão Uhum, importante, né? Ele tem que se estabelecer de alguma maneira. O que a Convenção 69 diz é que as populações indígenas, né, que são afetadas por medidas administrativas, medidas legislativas, elas devem ser consultadas. Tá? Então, a sala de situação nada mais é do que isso. Né? É ouvir o diálogo, encaminhar um diálogo com essas populações para poder fazer um enfrentamento, né, de uma forma mais integral, né, da situação. Então, é óbvio que os índios têm acesso a informações, têm acesso a questões que fogem do Estado. Claro que tem que ser assim. Qualquer comunidade humana. Né? Então, o fato de eles poderem expressar isso, expressar suas dificuldades, expressar suas necessidades, criticar, né? O direito à crítica é essencial num Estado democrático, né? é, 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 é muito importante. Isso que a Convenção 69 diz. Porque as pessoas, não é, elas não têm. As pessoas, em regra, não têm um acesso ao Estado de uma forma mais direta. Muito menos as populações indígenas. Né? Então, é uma forma de que o Estado tem de ouvir essas populações e planejar a sua. É um planejamento de uma. É um monitoramento, não é? É um planejamento para enfrentamento da Covid. Então, você tem que trazer essas comunidades para que elas possam não só dizer, mas também que elas possam participar do processo claro. depois de enfrentamento da doença. Né? Não é algo fácil. Então, a participação comunitária, a participação social é extremamente. O controle, né? O controle social
mas a participação dessas comunidades no enfrentamento, né, dando meios para que elas possam fazer isso, é extremamente importante. Eu acho assim, de um todo, assim, a gente está trabalhando assim de uma forma, a gente está analisando as coisas hoje, né, de uma forma muito, às vezes até sem reflexão. Por quê? Porque está tudo acontecendo muito rápido. A velocidade é muito grande, né? A velocidade é muito grande, então você tem que, de alguma maneira, você tem que dar vazão a isso, né? E o risco é muito grande. O risco é muito grande. Então, obviamente, né, de que toda essa questão, a forma como o Supremo, a forma como as associações estão agindo, não é? A forma como as comunidades estão agindo e a forma como o poder público está reagindo, eu acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é exatamente isso, uma reação ao que se espera, é algo que, enfim, é muito pioneiro. E uma coisa interessante ali, Marcelo, também já aquela no final ali da decisão, mas eu acho que perpassa toda a decisão, que tu pontuasse muito bem, essa ideia do diálogo institucional, do diálogo intercultural, ou seja, a ideia de que para ocorrer um enfrentamento mais efetivo no plano de enfrentamento da Covid-19 para essas comunidades indígenas, isso tem que acontecer um diálogo com as comunidades indígenas, mas entre os próprios órgãos do Estado também, ou seja, sem diálogo não se constrói isso. Para mim isso é muito, muito marcante ali na decisão, não é verdade? Muito. Isso, na verdade, está faltando esse diálogo institucional para todo o país, né, na verdade, para o enfrentamento como um todo, né? E é óbvio que em momentos como, por exemplo, onde o governo federal, o governo estadual, os municípios têm que se resolver para poder apresentar uma proposta coerente, uma proposta adequada e eficiente no tratamento da doença, é óbvio que isso transparece mais, né? Mas deixa eu puxar um pouco a brasa para o meu assado aqui. O Ministério Público assim. O Ministério Público é uma complexidade. Né? Na verdade, assim, a Constituição ela nos integra como instituições, mas de alguma maneira nós também vivenciamos essa complexidade. Por quê? E sabe que eu fiz um estudo agora sobre o Ministério Público em relação à Covid. Né? Eu fiz lá para o meu doutorado. E eu observei que em vários estados, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal montaram gabinetes interinstitucionais para tratar da doença, para tratar de uma forma uniforme. Né? E em alguns estados não, teve assim atritos entre os ministérios públicos. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós, todos do Ministério Público, não temos também um planejamento, né, específico. Então, nós também estamos, de uma forma pioneira, tentando, não é, atender uma série de demandas. Né? Então, assim, só uma observação, né, eu vi que em diversos estados, né, eu não vou citar agora de cabeça aqui, mas diversos estados teve uma ideia de integração. Claro. E essa ideia de interinstitucionalidade, né, ela é extremamente importante para assim, que que as situações sejam resolvidas de forma mais rápida, né, e mais eficiente, né, mais adequada. Então, claro, puxando assim para o lado do Ministério Público, né, e que nós também temos vários ministérios públicos também, né, e esses ministérios públicos têm que se integrar. Deixa eu até fazer um apontamento aqui. Eu diria o seguinte, eu agora fui convidado para participar do CNJ de uma questão sobre desenvolvimento sustentável e tal. Vai ter Veja que o Ministério Público ele não tem um planejamento nacional a respeito, por exemplo, de um tema aquecimento global. Né? Não tem. Não vê isso um Ministério Público, os Ministérios Públicos estaduais, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, integrados num planejamento em relação a um desastre que é iminente. Pelo menos eu que não sou negacionista penso isso, né? o ministro Barroso, né, ele está falando dele, ele fala do terraplanismo constitucional. Terraplanismo. Mas, Marcelo, já nos encaminhando para o final, assim, né?
se tu tens alguma outra observação final sobre essa decisão ou sobre essa questão, né, de vulnerabilidade, povos indígenas e pandemia. Uma mensagem final aí para nós, então, Marcelo. Olha, eu entendo o seguinte: a única forma do enfrentamento de uma situação como a nossa é através desses diálogos, né? E eu acho que foi muito feliz o Supremo Tribunal Federal a poder visualizar isso nessa DPF, né? E poder estender isso como determinação para os órgãos, né? Então, um diálogo intencional, o diálogo com as populações atingidas, ouvir as populações atingidas, né? E que se nós temos uma ausência de planejamento hoje para o enfrentamento de situações como essa, né? Que são, na verdade, Leonel, situações de vulnerabilidade socioeconômica enfrentadas todos os dias por uma grande parcela da nossa população. É verdade, é Uma verdade. grande parcela da nossa população enfrenta problemas dessa ordem todos os dias, né? De ausência de moradia, de ausência de alimentação, de ausência, enfim, do mínimo necessário, né? Então, assim, se essa pandemia ela vai trazer algo diferente, ela tem que trazer justamente essa ideia de que o Estado precisa planejar e o Estado precisa entender que os grupos vulneráveis, eles precisam de um atendimento diferenciado, precisam de um atendimento. O Estado precisa entender essas populações e precisa atender eles de uma forma bastante adequada, conforme determina a Constituição, em diversos seus dispositivos em relação às populações indígenas, ao artigo 231, artigo 232. Essa seria a minha última fala, então, né, minha última participação. Em primeiro lugar, olha, parabenizando a organização, é sensacional. Realmente vocês são assim espetaculares. Adorei participar, enfim, adorei estar contigo aqui, Leonel. Você Também. para mim é uma pessoa muito querida, muito assim, um brilhante professor, um brilhante desembargador, enfim, né? E foi um brilhante membro do Ministério Público também, né? Então, para mim é muito legal estar aqui, estar com os convidados também, né? Eu sei que muitos têm interesse nessas questões. Então, muito obrigado, viu? E realmente parabéns a todos que participaram. Obrigado. Nós é que temos que te agradecer, Marcelo. E eu sei, eu conheço a tua trajetória e a tua expertise nessas questões dos povos indígenas há muitos anos. E eu me lembro, isso há mais de 20 anos, uma voz isolada. Hoje a gente já tem outros também que aderiram a esta voz e essa necessidade de nós olharmos para os povos indígenas e essas comunidades, né? Então, só temos a te agradecer aqui em nome do Centro de Estudos, né? Também recebemos elogios aqui dos nossos convidados sobre a escolha do tema, sobre a tua fala aqui. E nós é que desejamos, então, tudo de bom e que possamos, inclusive, fazer outros eventos. Então, eu agradeço a todos que acompanharam e um agradecimento especial para ti, Marcelo, tá bom? Muito obrigado. E cuide-se nessa pandemia aí, né? Muito obrigado, hein? Uma boa tarde a todos Então aí. tá. Tá Boa bom. tarde, Marcelo. Tchau, Obrigado. tchau. Muito Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau.